Olá amigos, o meu nome é Armando Olaio e como sempre nos meus vídeos o tema é a história da humanidade. Como tal hoje o tema do vídeo é a Mesopotâmia. O quadro geográfico. A Mesopotâmia deriva da palavra grega terra entre rios. É considerada o berço civilizacional da história. Localiza-se no Médio Oriente, na região formada pelas bacias dos rios Tigres e Eufrates. Estes nascem nas montanhas da Arménia e desembocam no Golfo Pérsico, no atual Iraque. Embora não tivessem uma palavra para designar o conjunto de territórios que ocupavam, os habitantes do sul da Mesopotâmia faziam alguma distinção entre as regiões. A norte, a Alta Mesopotâmia, ficava a Síria, a região mais árida, e a sul, a Baixa Mesopotâmia, ficava a Caldeia, a região mais fértil. As cheias dos rios Tigre e Eufrates, que ocorriam entre junho e julho, provocavam grandes inundações, principalmente no sul. Quando as águas baixavam, fertilizavam o solo e tornavam a área ideal para o cultivo de cereais e para a criação de gado. A sedentarização dos povos da Mesopotâmia deu-se junto ao Tigre e ao Eufrates áreas facilmente irrigadas e férteis. Foi assim que se deu o fenómeno de sedentarização na zona fértil do sul da Mesopotâmia. No entanto, verificamos também a existência de pequenas comunidades no norte da Mesopotâmia, principalmente nas zonas montanhosas, onde se praticava a pastorícia e a agricultura cerealífera. Ainda hoje se debate a origem dos sumérios. Pensa-se que terão vindo da região leste do Tigre, ou, pelo contrário, que se tratava de uma população pré-histórica autóctone da Mesopotâmia. Há também quem admita que os sumérios eram uma mistura de populações, ou seja, uma amálgama dos povos autóctones com outros vindos do exterior. Uma cidade não se caracterizava unicamente pelo seu agregado populacional. Era também um centro religioso. Teria uma unidade topográfica e administrativa. Revelará um plano urbanístico e uma diferenciação social. Para se caracterizar uma cidade, mais que o aspecto económico, conta o social e o governativo. Graças aos excedentes agrícolas, verificou-se uma diversificação das áreas profissionais da época, no artesanato, no comércio e outros serviços. Uma vez que já não era necessário dedicarem-se todos à procura direta dos bens alimentares. Na Mesopotâmia, as primeiras cidades formam-se junto ao rio Eufrates, tais como Uruk e Kish. Há ainda uma outra franja urbanizada junto a um canal que liga o Eufrates e o Tigre, cidades como Uma e Lagash. A Mesopotâmia era definida pela existência de cidades-estados, estados autónomos e rivais entre si. Este separatismo e rivalidades caracterizaram não só a época suméria, como também as posteriores. Em relação à Suméria, o período sumério tem início no fim do quarto milénio a.C. e terminou com Sargão de Akkad por volta de 2370 a.C. Em relação ao poder e o governo na cidade, a realeza suméria é conotada como sendo de origem divina. A realeza foi exercida por várias cidades e cada uma, por sua vez, foi tentando exercer a hegemonia sobre o país inteiro. O primeiro centro importante da cidade parece ter sido o templo, que servia não só propósitos religiosos, como era também
uma poderosa instituição económica. As cidades-estado viviam constantemente em guerra entre si pela hegemonia na região. Os sumérios criaram redes de comércio interregionais de modo a controlar o território circundante, numa relação simbiótica. As comunidades mais pequenas proporcionavam ao centro urbano produtos agrícolas e prestação de trabalho. Em troca, recebiam bens manufaturados e proteção em tempo de guerra. Acredita-se que a primeira forma de governo das cidades sumérias era democrática, pois haveria uma Assembleia de Cidadãos Livres, com uma Câmara de Notáveis e uma Câmara Inferior. Esta Assembleia tinha como propósito escolher o chefe. Mais tarde, o poder eletivo foi substituído pelo poder hereditário. Houve sempre uma luta constante pela hegemonia nas cidades sumérias, que tentavam submeter as cidades vizinhas. Fomentava-se uma política de conquista, algo que podemos verificar pelo facto de que a realeza de uma cidade era facilmente arrebatada pela outra. O caso mais notável destas lutas pela anexação e hegemonia verifica-se entre as cidades de Lagash e Uma. Esta última cidade sempre se tentou apoderar do território de Lagash. No entanto, quando Eannatum se torna rei desta cidade, Lagash atinge uma posição de grandeza, consolidando um lugar de primeira importância entre as cidades sumérias, e destrói o exército de Uma, isto nos meados do terceiro milénio a.C. Entretanto, as lutas entre as duas cidades iriam prosseguir. A cidade de Uma acabou por derrotar Lagash no reinado de Lugal-za-Gezi, que se apoderou também de Uruk, Ur e Kish. Com Lugal-za-Gezi de Uma, a Suméria unifica-se pela primeira vez, sendo que as suas conquistas territoriais e alargamento do domínio político marcaram a transição para o Império. Em relação à economia e sociedade, a cidade era a forma básica de unidade política. Dentro desta estava o templo e o palácio. Representavam os dois grandes centros onde se desenvolviam, para além da atividade económica e religiosa, as atividades sociais e económicas. A propriedade encontrava-se na posse dos templos, do palácio e dos particulares, sendo que os templos eram provavelmente os maiores proprietários. A maior parte da terra era privada, pertencendo maioritariamente aos membros da família governante, administradores do palácio e sacerdotes. As propriedades dos templos eram unidades económicas completas, centros de produção, de transformação e distribuição. Para além de grandes extensões de terreno, com vista à prática da agricultura, encontramos nestas propriedades tiares ou mesmo pequenas indústrias de transformação. Estas propriedades agiam também como centros de comércio, distribuindo a produção por via terrestre, marítima ou fluvial. O fundamento da riqueza era a agricultura. Cultivava-se a vinha, tâmaras, cevada e trigo, não só para o fabrico do pão, como também para o pagamento de salários, uma vez que estes eram pagos em géneros. Criava-se o gado bovino, ovino e suíno. Praticava-se a pesca, importante na alimentação e nas oferendas cultuais. Em relação ao rei, nas cidades sumérias, tanto o templo como o palácio real desempenhavam funções igualmente importantes. O palácio era fundamentalmente a residência do administrador do Estado. Cada cidade era governada por uma dinastia local e competia ao chefe local prover, antes de tudo, o sustento dos santuários, pois era ele o administrador do Deus na terra.
Devia também vigiar pelo bom estado dos canais de água para a irrigação das terras, defender a cidade dos inimigos externos e dirigir as operações militares. O palácio assemelha-se assim a uma organização militar, sendo que o verdadeiro polo de atividade económica era o templo. O rei, sendo o administrador do Estado e porta-voz do Deus na cidade, podia servir-se da religião para legitimar o seu poder. Assim, em tempo de guerra, podia contar não só com os seus militares, mas também com os homens que serviam os templos. A vida intelectual. Os sumérios foram grandes produtores de cultura e civilização. A escrita suméria, conhecida pela escrita cuneiforme, começou por ser utilizada para a contabilidade de tarefas administrativas e progrediu para o meio de comunicação entre as populações. Pensa-se que por meados do terceiro milénio a.C. devia existir um certo número de escolas, sendo que o ensino tinha por objetivo formar e aperfeiçoar os escribas. Estes eram indispensáveis para as atividades económicas e administrativas. Quanto à religião, os textos sumérios revelam-nos a existência de uma triade religiosa composta por Anu, deus do céu, Enli, deus da atmosfera, e a grande mãe a quem se davam vários nomes, sendo o principal Ning-Ursag. Outros deuses lhes seguiram, como Nana, a lua, ou Utu, o sol. Os reis apelavam com frequência às divindades por intuitos políticos, e aqui se verifica que a religião presta serviço à política, legitimando-a. Quanto às artes, a música merece uma especial referência no mundo das artes sumérias. Instrumentos musicais encontrados nos túmulos reais de Uruk comprovam a prática da música. A arquitetura é também notável, uma vez que várias cidades obedeciam a um plano urbanístico. 25 anos após a unificação da Suméria por Lugal-Zaghezi de Uma, os seus triunfos militares e políticos foram derrotados por Sargão de Akkad. Com este soberano, a Mesopotâmia entra numa nova fase da história. Estamos aproximadamente em 2370, época em que novos povos chegam a esta região. E assim se inicia o Império de Akkad. Populações de origem semita, provenientes das terras do oeste e sobretudo do noroeste, foram-se estabelecendo progressivamente na média e baixa Mesopotâmia. Pelo século XXIV a.C., estes semitas, agora sedentarizados e misturados com os autóctones, começaram a tomar o poder. A sua principal cidade é Akkad, fundada por Sargão, que haveria de reinar a cidade por 56 anos. Sargão não era um vulgar chefe de operações guerrilheiras. Por volta da época em que conquista a Suméria, já possui um exército estável e organizado, constituído por 5.400 homens. Graças ao poderio de Sargão, o seu império expandiu-se desde o atual Golfo Pérsico até ao Mediterrâneo. O império de Sargão surgiu com excessiva rapidez, não poderia por isso ter grande coesão interna, pois regiões tão vastas e diferentes não poderiam ficar unidas em tão curto espaço de tempo, mas apesar de tudo, o império não se desmoronou após a morte de Sargão. Tanto o seu filho sucessor Rimush como o irmão deste, Manishtush, subjugaram os revoltosos através das forças das armas, sobretudo em cidades da Suméria e Elam, que não aceitaram facilmente a supremacia de Akkad. O filho e sucessor de Manishtushu, Narin-Sin, também não viveu tempos de paz durante os 37 anos que reinou. Fez da guerra a sua atividade principal, tanto para consolidar o seu império, como também para o expandir.
Com Naram-Sin, o exército foi fortificado e melhorado. Os militares passaram a utilizar novas táticas, como o arco e flecha, machados e lanças. A guerra de expansão territorial era, obviamente, a principal fonte de riqueza do Império, além do grande número de escravos que chegava a Akkad. Afluíam bens de toda a espécie, como o cobre, o ouro e as pedras preciosas. A economia, a propriedade privada aumentou, na época acádica, e a riqueza dos templos diminuiu, embora seja nas suas propriedades e indústrias de transformação que se encontra grande parte da mão de obra. Nas cidades administrativas, administradas por governadores e pelos conselhos de anciãos, o comércio atingiu grande desenvolvimento, muito devido aos reis de Akkad, interessados em dominar as fontes de recurso e vias comerciais, e também em adquirir produtos que chegavam a Akkad do exterior. Quanto à cultura e religião, os acádios adaptaram a cultura suméria à sua, mantiveram o politeísmo religioso, mas introduziram elementos próprios. O grande deus semítico, El, adquire um lugar de destaque no panteão acádico, embora adorem também o principal deus sumério, Enlil. Não houve nesta época um especial desenvolvimento da literatura. Os Gútios e o fim do Império Acádio. A dinastia de Akkad chegaria ao fim pela força dos Gútios, um povo vindo das montanhas Zagros. Este povo torna-se independente durante o reinado de Shar-Kali-Shari, filho e sucessor de Naram-Sin. Este último rei da dinastia teve de enfrentar distúrbios internos e, quando morreu, instaurou-se a anarquia. Os Gútios avançaram sobre o Império de Akkad por volta de 2190 a.C., arrasando campos e devastando cidades. A terceira dinastia de Ur, ou a Renascença Suméria. O domínio dos Gútios foi de curta duração, já que por volta de 2120 a.C., o rei de Uruk, Utu-Egal, conseguiu expulsá-los do território. O continuador da política de Utu-Egal seria o rei Ur-Nammu, que fez de Ur a sua capital e centro de ressurgimento sumério. A terceira dinastia de Ur constituiu um verdadeiro período de renascimento sumério. Os soberanos exerceram durante esta época um verdadeiro poder centralizado, procurando a prosperidade económica e o bem-estar social. Distinguem-se dois soberanos desta época, Shulgui e Ur-Nammu. Shulgui, nos seus 48 anos de reinado, restaurou santuários e organizou o exército, introduzindo um corpo de arqueiros à maneira acádica. Já Ur-Nammu promulgou o primeiro código de leis que se conhece. A partir deste mesmo código, verifica-se que naquela época a sociedade estava estratificada, distinguindo-se as duas classes tradicionais, homens livres e escravos. Ainda outras duas, os Machada, cujos direitos eram inferiores aos das classes mais elevadas, e os Eren, pessoas destinadas ao serviço do palácio, dos templos, para trabalharem nos campos ou para servirem no exército. A decadência de Ur. O ressurgimento sumério duraria pouco tempo, pois por volta de 2004 a.C., a terceira dinastia de Ur cairia sob os golpes conjuntos de amorritas, elamitas e de bandos invasores que vinham dos Montes Zagros. O último rei de Ur foi capturado pelo rei de Elam e por uma coligação de povos dos Arcos. A partir de então, a Mesopotâmia voltou a ser uma amálgama de povos onde se contavam amorritas, elamitas, sumérios e acádios. O período Paleo-Babilónico. É neste período conturbado que assistimos à imposição militar e expansão territorial do reino amorrita da Babilónia.
O Império Babilónico teve uma longa duração, de 1894 a 1595 a.C., e teve como época áurea o reinado de Hammurabi, o sexto rei da Babilónia. Entre os vários feitos concretizados nos seus 42 anos de reinado, salientam-se a conquista de Isin e Uruk, a submissão de Sumer e Akkad, a realização de várias obras arquitetónicas e a redação do primeiro Código de Leis Hammurabi. Apesar deste estadista ter elevado a Babilónia a um lugar de prestígio na história do Médio Oriente, não estavam criadas as condições para uma paz duradoura. A existência de diversos e tão diferentes povos, num mesmo espaço, não poderia dar lugar a uma coesão interna. Embora Hammurabi tenha defendido o seu país dos inimigos, contribuindo para a sua prosperidade económica e tentando estabelecer a ordem social, não conseguiu consolidar a paz interna que tanto desejava. O seu filho e sucessor Samsu-Iluna enfrentou adversidades desde que ocupou o trono, como a incursão dos cassitas, que a pouco e pouco se estabeleceram no Vale do Eufrates e se começaram a organizar militarmente. Os sucessores de Samsu-Iluna enfrentaram ainda outros perigos externos, como os nómadas, que chegavam em grande número das regiões do Ocidente, e ainda os Tás, provenientes da região da Anatólia. A sociedade e a economia, através de Hammurabi, que podemos fazer uma análise da sociedade e da economia babilónica. A sociedade babilónica estava dividida em três categorias: os Avilum, pessoas de condição elevada e que gozavam da plena plenitude dos direitos e deveres; os Muskenu, uma classe menos privilegiada que os Avilum, mas mais privilegiada que os escravos, pessoas livres; e por fim os Varda, escravos que, no entanto, podem constituir família, sendo que quaisquer filhos seus serão livres. Os Assiru, provenientes da guerra e deportados, é que são efetivamente os verdadeiros escravos. Na vida económica, verifica-se que a iniciativa privada adquire maior peso, embora o templo e o palácio continuassem a ser os grandes centros de produção. Na atividade comercial é de distinguir a do Tankarum, uma espécie de mercador itinerante que passa as mercadorias através dos seus agentes. No reinado de Hammurabi, todas as atividades económicas estavam regulamentadas, desde a gestão das propriedades agrícolas até aos trabalhos dos operários, verificando-se assim uma forte centralização administrativa. Quanto à religião, nota-se nesta época uma influência de divindades de origem semita. São particularmente divindades astrais como Shamash, Ishtar e Hadad. A prática religiosa assume um caráter individualista, sendo que o crente passa a procurar um contacto pessoal com a divindade sem recorrer à frequência dos templos. Na cultura, a época paleo-babilónica é uma das mais ricas em produção literária. A escola era o centro principal da atividade literária. Floresce nesta época uma literatura rica e cheia de originalidade, com especial dedicação à produção de hinos teológicos e mitológicos. Outras obras foram também compostas para fins práticos, como agricultura ou medicina. O século das grandes convulsões, a Mesopotâmia, entre os séculos XVI e XIV, foi palco de grandes operações militares e de lutas pela dilatação de fronteiras. São conhecidas intervenções de povos, até agora não mencionados, como os Hurritas, estado de Mitanni, a norte, os Cassitas, da Babilónia, e os Hititas, predominantes na planície da Síria. Os Cassitas desceram dos montes Zagros e foram-se expandindo pelo vale do Eufrates, quando o rei hitita
Mursílis I derrotou a Babilónia em 1595, não ficou a governar a cidade. Foi sim uma dinastia cassita que assumiu o poder, onde reinou durante 4 séculos. Os mitânios, não se sabe em que circunstâncias se formou o reino de Mitanni. Supõe-se que era governado por uma aristocracia indo-ariana que seria imposto às populações hurritas durante o século XVI. Terá havido uma osmose entre os dois grupos étnicos, sendo que a cultura e língua que se impôs foi a dos indo-arianos. Foi neste Império Mitânico, que se estendia por toda a Síria, região da Assíria e ao Kurdistão iraquiano, que os egípcios atacaram e praticamente destruíram com as suas repetidas campanhas militares. Os hititas tiveram a sua origem na Anatólia e costuma distinguir-se a sua época real em 2 longos períodos: o Reino Antigo, de 1650 a 1430 a.C., e o período imperial, que vai de 1430 a 1200 a.C. As suas grandes campanhas militares deram-se sobretudo com os egípcios. Os assírios e os grandes períodos da história assíria tende a seguir uma divisão geralmente aceite de Império Médio Assírio e Império Neo-Assírio. O Império Antigo, a primeira época da história da Assíria, está ligada ao reino de Shamash-Adad I, um amorreu que terá tomado o poder por volta de 1814 a.C. O antigo Império Assírio começou e terminou com esse mesmo rei. Pouco se sabe sobre esta época da história da Assíria. Sabe-se que o entreposto comercial dos assírios se situava em Canis, região da Anatólia. Nesta cidade estabeleceu-se um bairro fora das muralhas, constituindo uma organização que continha uma administração central, um conselho de administração e uma assembleia geral. O Império Médio, durante cerca de 4 séculos, a partir de Shamash-Adad I, a Síria viveu uma época obscura, emergindo dessa obscuridade apenas no reinado de Assur-Ubali, século XIV a.C. Este monarca vai estabelecer relações diplomáticas e comerciais com o Egito, revelando uma desvinculação da soberania da Babilónia. Entretanto, após a sua morte, assiste-se a um período de constantes lutas entre a Assíria e a Babilónia. Um dos descendentes deste rei, Adad-Nirani, revelou tendências expansionistas que ainda iriam aumentar com os seus sucessores. É durante o reinado deste soberano que a Síria estende o seu poderio a boa parte do Próximo Oriente. 2 das características típicas na história assíria são precisamente a guerra e as conquistas. Desde a morte de Assur-Ubali até ao reinado de Tukulti-Ninurta. A guerra foi uma constante, principalmente contra a Babilónia, uma vez que a Assíria pretendia libertar-se do seu domínio político. Quando Tukulti-Ninurta chega ao poder, no século XIII a.C., pretende reinar pelo terror, exigindo às populações vencidas ou subjugadas tributos que se seguiam depois para a capital da Assíria. Chegavam aí matérias-primas, cereais, animais e ainda escravos. Durante certo período de tempo, até a Babilónia passou a ser administrada por governadores nomeados pelo rei da Assíria. Entretanto, anos mais tarde, a situação alterava-se, a Babilónia recupera o poder e a Assíria passa por uma fase de crise. Tukulti-Ninurta é assassinado e nos anos seguintes verifica-se uma crescente debilidade que permitiu à Babilónia retomar o poder tradicional sem que a paz entre as duas potências ficasse restabelecida. A prosperidade retorna à Assíria no reinado de Tiglat-Pileser I, um reinado marcado pela vitória sobre os arameus, um povo ocidental.
No entanto, após a morte deste rei, a Assíria entra de novo em grande declínio. O Império Neo-Assírio aponta-se como início da reorganização assíria o reinado de Assurdão II, por volta de 934. Esta data marca o início do Império Neo-Assírio. Esta época é marcada por uma nova etapa expansionista, reforça-se o exército, empreendem-se campanhas militares anuais de forma a controlar as rotas de acesso dos produtos que chegavam a Assur. Protegem-se as populações para que os campos possam ser cultivados e por aí em diante. A principal fonte de produção de riqueza do Império Neo-Assírio era a guerra. A Síria, a partir do século X a.C., torna-se um Estado militarizado. Um reinado era tão ou mais importante quanto maior fosse o aparato militar. A partir do reinado de Assur-Nazirpal, a Síria acentua as suas tendências expansionistas, sendo que o exército ocupa o primeiro lugar nas atenções do soberano. Era necessário defender as rotas comerciais, consolidar o império e alargá-lo para zonas de importância estratégica e económica. Assur-Nazirpal, demonstrando também um interesse na atividade construtora, restaurou os templos de Assur e Nínive e construiu o Palácio Real longe da capital em Kalu. Foi nesta cidade que começou a reinar o seu filho e sucessor, Salmanasar III, que empreendeu grandes campanhas militares em direção à região norte do Tigre e terras do Ocidente. Outros reinados dignos de menção desta época serão os de Senaquerib, que pelo ano de 689 a.C. atacou a Babilónia, e do seu neto Assurbanipal, que conquista a Babilónia. Em relação ao rei, é assim evidente que a Assíria parece-nos como uma poderosa máquina de guerra, mas esta política militar exacerbada só pode ter sucesso à custa de um poder real autoritário. Na pessoa do rei encontram-se todos os poderes, é a autoridade suprema que assume todas as decisões, decide nas questões da política externa e na administração do Estado. Podemos então assumir que o seu poder é absoluto, sempre baseado na premissa de que o seu poder é de origem divina. Assim, por causa desta teoria da escolha divina, o rei assírio era sempre legítimo. Quanto ao exército, no que diz respeito ao Império Neo-Assírio, conhecem-se três categorias de militares: os profissionais, os disponíveis e os suplentes. Os soldados de profissão são recrutados em todo o Império e constituem o exército permanente, podendo ser assírios ou de outros povos. Os disponíveis dividem-se em dois grupos: os soldados dos reis, jovens selecionados que cumprem o serviço militar por parte de alguma região, vão para uma campanha, recebem o seu pagamento diário e voltam depois para as suas terras. Os reservistas, convocados apenas para suprir as perdas sofridas na guerra. Os suplentes iriam colaborar em certas campanhas de especial dificuldade ou eram chamados a repelir uma grande ofensiva do inimigo. Eram tropas, por vezes, fornecidas por algum rei vassalo. O exército dispunha de um bom sistema de comunicação, indispensável para o bom funcionamento do mesmo, e o exército era o espelho da nação. Em relação à administração, a grandeza territorial do Império Neo-Assírio exigia uma organização administrativa bem estruturada, com funcionários competentes. Verifica-se nesta época a existência de altos funcionários da administração central, cada qual com as suas respectivas funções. Todos estes funcionários tinham que ver com tarefas de natureza económica, administrativa, judiciária, por aí fora. Das províncias, a administração estava confiada a um governador, o Bel Piatti, competia-lhe manter a ordem e assegurar a cobrança dos impostos, bem como o envio de homens, quer para o exército, quer para as grandes construções reais.
Quanto à sociedade, na sociedade assíria não faltavam naturalmente os escravos, provenientes da insolvência de dívidas e das guerras. Tal como em épocas anteriores, o escravo era um bem que se podia alienar, mas podia possuir bens e até casar com uma pessoa de condição livre. Dentro do sistema assírio, dificilmente se fala de uma nobreza de sangue e de tradições. Os altos funcionários constituíam na prática uma categoria social semelhante à aristocracia. O Império Neo-Babilónico. Em 612 a.C., os caldeus da Babilónia, aliando-se aos medos, atacaram Nínive, incendiaram a grande capital e ficaram senhores do que fora o poderoso Império da Assíria. Pelo ano de 627 a.C., terá falecido Assurbanipal, da Assíria. Antes de falecer, reservou para si a soberania sobre a Babilónia, abdicando do poder na Síria, entregando ao seu filho. Quando Assurbanipal morre, houve sérias contendas entre os vários pretendentes ao trono da Babilónia. Acabou por ocupá-lo um governador de um nome Nabopolassar, um membro da tribo dos caldeus. Estabeleceu-se na Babilónia e, unindo forças com os medos, fortalece o seu poder. Só assim é que foi possível a tomada de Nínive em 612, data que marca o princípio do fim do Império Assírio. Após esta vitória, o rei da Babilónia, já idoso, começa a confiar ao filho, Nabucodonosor, o comando das operações militares. Em 607, este príncipe comanda uma expedição militar contra o Egito e a Síria. 2 anos depois, conquista a poderosa fortaleza de Carcamish, a norte da Síria, ficando com o caminho aberto para penetrar na Síria e na Palestina. Posteriormente, em 598 e 587 a.C., inflige as maiores derrotas que os judeus alguma vez sofreram, destruindo-lhes a cidade de Jerusalém e o templo. Ao falecer em 562 a.C., Nabucodonosor deixava a Babilónia em grave situação por causa dos problemas de sucessão. Após anos de lutas, ocupou o trono o último dos reis babilónios, Nabonides. Durante o seu reinado, os medos e os persas estabeleceram acordos de união política. Ciro, senhor da Pérsia e da Média, empreende uma série de campanhas militares que lhe trariam um vasto império e, por fim, a conquista da Babilónia em 539 a.C. As características do Império Neo-Babilónico. Apesar da sua curta duração, o Império Neo-Babilónico foi da maior importância na história da Mesopotâmia. A Babilónia sempre foi respeitada como cidade sagrada, sendo sucessivamente renovada e enriquecida com monumentos que fizeram dela uma das maravilhas da antiguidade. Nas suas muralhas havia 8 portas, cada uma dedicada a uma divindade. Aí se erguia o Palácio Real, que Nabucodonosor mandou construir já no fim do seu reinado. A sul deste palácio erguia-se a Torre de Babel, um dos mais conhecidos monumentos do mundo antigo. A Babilónia era conhecida pelo grande templo de Marduk e por muitos outros. Esses templos não foram apenas centros de culto religioso, desempenharam também funções importantes como unidades de produção agrícola e comercial. As atividades agrícolas, comerciais e financeiras dos templos tornaram-se em grandes centros de riqueza. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Peço desculpa porque há aqui umas falhas em certos nomes e um pequeno gaguejar que faz parte da minha pessoa. Deixo-vos um forte abraço. Se mesmo assim gostaram do vídeo, deem um gosto, partilhem-no com os vossos amigos e subscrevam o canal, que desse modo estão-me a incentivar para a realização de mais trabalhos. Por hoje é tudo, um forte abraço.